Nosso momento pit stop de hoje, teremos uma troca de pilotos aqui no nosso programa, mas quero saber de vocês, Christian e Nelsinho, como que é fazer uma troca de pilotos, uma prova de longa duração, por exemplo, um pit stop, troca de pilotos, qual que era o mais legal, o mais complicado, como que era fazer isso daí, Christian? Você quer dizer o mais fácil e o mais difícil, Isso. né? Então, o mais difícil que eu já tive foi Ed Shiver, Companheiro de equipe. para trocar, Pra trocar de piloto. Que categoria? Foi de Grandam. Foi o mais difícil que eu já tive disparado. Ele era grande, ele era desengonçado. A hora que ele saía do carro, daí você tentava explicar alguma coisa para ele. Ele entendia, mas não entendia, acabava fazendo do jeito dele. Então isso acabava, eu não vou dizer dificultando na hora da corrida, mas acabava entregando os seus desafios, digamos assim. E o melhor que eu já tive foi o João. Mas mesmo porque eu e o João, a gente correu muito tempo junto. Então, a gente estava junto durante, 6 anos, mais ou menos 6, 7 anos. Então, chega uma hora que é tudo automático. E a gente tem mais ou menos a mesma estatura, o mesmo peso. Então, meio que chegou numa situação, numa frequência que um olhava para a cara do outro, ou já nem olhava mais. A hora que saía um, já entrava o outro, mesmo banco, mesmo tudo, era tranquilo com ele. E você? Começar pelo mais legal, as 500 milhas de kart. Esse era muito bom também, porque a gente tinha o mesmo peso, mesma altura. Tudo bem, no kart você não precisa estar tão... Não é igual um carro de corrida, mas era legal porque, não sei, funcionava muito bem também as nossas trocas quando a gente tinha a nossa equipe junta. E a mais difícil não foi nem a troca, é um pouco diferente, mas a troca de carro na Fórmula E. Tá. Essa era muito difícil porque não tinha tempo mínimo. Você sair de um carro monoposto, entrar em outro, botar o cinto e tudo, foi até uma coisa que na época deu muita discussão, porque tinha gente que saía, às vezes, sem um cinto, isso, aquilo. Não tinha sensor, não tinha essas coisas para você saber se estava solto ou não, né? E esse era muito difícil, porque a gente treinava muito, se machucava muito na hora de entrar e sair do carro, porque batia no monocoque e tudo, os joelhos todos ralados. E aí a gente acabou fazendo eles amarravam com tie-up, e aí cortava metade do tie-up pra, na hora que o piloto entrava assim, com o volante virado, com a parte de baixo solta, na hora que entrava o mecânico puxava assim os tie-ups, aí quando dava pressão nas fivelas do lado, arrebentava os tie-ups. Cara, era um pit stop tão difícil de chegar ao ponto que a gente fez, que é fazer a troca, entrava na hora que pulava pra dentro do carro, que entrava e saía, era coisa de menos de 8 segundos, 7 segundos. Imagina num monoposto, apertado do jeito que é. E aquilo lá era o momento mais tenso. Porque imagina você perde uma corrida por causa de uma troca de carro, sabe? E, enfim... Perde a corrida no momento que você não tá nem andando. Exatamente, parado. Uma coisa que não... O piloto que é menor, pegar o De Vries, por exemplo, se ele tivesse lá, ele teria uma vantagem gigantesca. Porque ele é muito menor, então para ele o espaço é muito maior. Né? Eu pego um cara igual o Lotterer, que é muito maior, tem uma desvantagem, né? Então, acho que depois eles começaram a fazer um tempo mínimo, não lembro agora como é que foi. Tempo mínimo. Mas quando eles liberaram o tempo, era bem complicado. Se não me engano, acho que no começo não tinha um tempo mínimo, depois tiraram esse tempo mínimo e depois voltaram com o tempo mínimo e começou a dar muita confusão. Tinha gente que saía sem cinto mesmo. Exato. Eu teve uma vez que eu saí e um cinto, ele encaixou, mas aí ele soltou no box. E a gente não tava entre as 3, 4 primeiras posições. Falei, cara, eu não vou me arriscar. Ficar andando sem cinto, não dá. Aí eu tentei colocar, tentei e não consegui colocar sozinho. Sabe o que eu gostei? Que acho que é a segunda ou terceira vez que a gente traz à tona essa prova da corridinha da granja. Então, eu já tinha comentado sobre ela num outro momento, pit stop, que você tinha perguntado o que foi quase uma prova perfeita. E essa daí, que ele acabou de comentar agora, mesmo sendo a corrida da granja e sendo aquela brincadeira séria, tudo, foi uma prova bem legal. A gente não ganhou, a gente terminou em segundo essa corrida, mas foi, nossa, a sincronia foi muito boa. Tá, e precisamos ter de volta essa prova da granja aí, Jafone, tá na hora de organizar de novo essa prova da granja aí, viu? Esse foi o nosso Momento Pit Stop, lembrando pra você que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.000 pontos de vendas espalhados pelo Brasil.